é bem parecido, esse primeiro exemplo, ele é bastante parecido com o que está na lista de integração. O que está na lista de integração é um cilindro circular reto. E aqui é um cilindro elipsoidal. A base do cilindro não é um círculo, é uma elipse. Tá? Mas esse cilindro está dentro da esfera, né? E o semi-eixo maior dele, que é 8, desculpa, o semi-eixo maior é 4, ou seja, mas o eixo total é 8, né? É igual ao diâmetro da esfera. Só que o outro semi-eixo é 3. Então ele deixa um espaço na base da esfera, uma folga, né? Porque o raio da esfera é 4, é maior do que 3, né? Então sobra um pedaço ali. Então esse problema, ele está pedindo para determinar, agora sim, eu estava explicando, acho que para o Fabrício, ele estava fazendo essa pergunta, em relação ao problema da lista. O problema da lista tem o z igual a 0 como limite, ou seja, eu não queria que vocês determinassem o volume que está abaixo, ou seja, porque a esfera tem uma parte, uma calota inferior, uma calota superior. Nesse eu quero apenas, no da lista, eu queria que vocês... Alguém quer fazer uma pergunta? Parece que abriu o áudio. Não, né? Eu queria, no exemplo da lista, que vocês determinassem o volume só do plano z igual a 0 para cima. Certo? Aqui não, aqui é a interseção entre os dois sólidos. Ou seja, para baixo e para cima. Tá certo? Então vamos lá, determine. Vale a mesma regra de antes, tá? Qualquer dúvida é só abrir o áudio e interromper. Determine o volume que resulta da interseção entre uma esfera de raio igual a 4 e um cilindro cuja base é uma elipse com semi-eixos 4 e 3. Observação: a esfera e a elipse são concêntricas. As duas têm o mesmo centro. Tá? Portanto, o eixo de simetria do cilindro é o eixo do Z. Certo? E o centro da elipse que está no plano z igual a 0 é o mesmo centro da esfera, ou seja, é a origem. Tá? Então a equação do cilindro é x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Portanto, é uma esfera de semi-eixos 4 e 3. Equação da esfera, as duas equações são implícitas, certo? Nesse momento, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 16, que eu vou precisar converter na forma explícita, certo? Então, aqui dentro do sinal de integração, ela está na forma explícita. Tá bem? Então, aí como é que fica? Eu estava explicando para ele, certo? Sempre, todas as vezes, tá? É porque às vezes vocês não se dão conta de que cilindro é qualquer corpo que tenha a seção reta constante. Qualquer um. Tá? Por isso que existe cilindro de... Por exemplo, eu estava falando com ele também há instantes atrás, quando estava no plantão ali de tirar dúvidas. O prisma é um caso particular do cilindro, certo? Porque o prisma é um cilindro, tá? Então, você tem cilindro de base, cuja base é uma elipse, certo? Só que os cilindros matemáticos são infinitos. Então,
qualquer que seja o volume que nós vamos determinar por integral dupla, ele vai ser sempre gerado por um cilindro. Sempre. Não importa. Pode ser um cilindro com a área da base assim. Pô, estão fazendo uns barulhos aí. Vamos lá. Então pode ser um cilindro cuja área da base é isso aqui, uma curva esquisita. Não importa. Isso aqui vai virar um cilindro, porque eu vou pegar uma geratriz, vai ser um cilindro reto, se a geratriz for uma reta vertical, certo? Se for uma reta inclinada, vai ser um cilindro oblíquo, né? Mas aqui no cálculo numérico e no cálculo 2, os cilindros vão ser sempre retos, tá? Então, a dica que eu dou é o seguinte: formou o cilindro, a interseção do cilindro com a esfera. Todo mundo conseguiu visualizar o sólido que forma? Professor, mesmo que tenha uma área abaixo do Z igual a zero, vai continuar se mantendo, independentemente da base, vai ser um cilindro? Sim, ele é sempre... Imagine um cilindro infinito que eu peguei a esfera e encaixei no meio dele. Você consegue perceber que se forma um sólido nessa interseção? Sim. Então, é isso. É como eu estava falando com ele, você tem, no caso do problema lá, você tem um cilindro circular, certo? Daí você tem como é que é mais ou menos? Às vezes eu estou inspirado, às vezes não. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá? No problema da lista, aqui ó, é a base do cilindro. Só para tentar ajudar a entender esse, porque esse desenho aqui é mais simples do que o desenho dessa questão aqui que eu estou fazendo. A base do cilindro que está no plano, está contida no plano Z igual a zero, certo? O que é essa superfície aqui? É a esfera, certo? Então esse corpo aqui que eu desenhei aqui, certo? Que ele está esse corpo aqui, ele é a interseção do cilindro com a esfera. Olhando de cima, você tem aqui, ó, a esfera grande. Isso é no problema da lista, tá? Não é nesse não. Deixa eu ver se eu consigo dar uma acertada aqui. Ainda mais a mesa digitalizadora ainda atrapalha, né? Porque a gente não tem muita experiência, sei lá. Vamos lá. Vamos imaginar que isso é algo próximo de uma circunferência. Então, eu estou olhando de cima, tá? Eu só estou vendo o eixo X e o eixo Y e o eixo Z. Ele está saindo aqui, na minha direção, certo? Eu vou até apagar essa parte para não confundir com o cilindro. Certo? Então, ele está aqui assim, ó. Beleza. Aí, o cilindro visto de cima, certo? Ele está aqui, ó. Certo? Então, é por isso que o meu domínio é isso aqui, que é a base do cilindro. Então, sempre vai ser um cilindro, porque
Olha como a geratriz sobe reta aqui, ó. A geratriz sobe reta. Tá vendo? E se fosse qualquer outro corpo, também seria cilíndrico. Entendeu? Só que qual é a função que eu vou integrar? É a tampa do cilindro. Quem é a tampa do cilindro aqui nesse desenho que eu estou riscando? Não é a esfera? Sim ou não? Isso. Então, a função que eu vou integrar é a esfera. E o domínio é a base do cilindro. Certo? Então, voltando aqui, ó. Voltando aqui. Professor? Oi. Pode falar? Eu preciso fazer algum tipo de desenho na lista? Não, de jeito nenhum. Olha, eu só estou tentando explicar o problema físico, porque não há mínima necessidade de vocês desenharem nada. Nem de entenderem isso, porque repare. Aliás, entender precisa, né? Por exemplo, que se esse cilindro fosse maior do que a esfera, então aí não precisava fazer o cálculo nenhum, porque seria o volume da esfera que estaria dentro, então a interseção dos dois seria a própria esfera. Mas como ele é, de certa forma maior, porque ele é infinito, mas de certa forma menor, porque a seção reta dele é menor do que, digamos assim, a circunferência da base, digamos assim, embora a esfera não tenha base, né? Mas a circunferência da base dessa esfera, que tem raio 4, então tem um sólido que se forma dessa interseção. Então, tanto a esfera arranca uma parte, a parte superior do cilindro e a parte inferior do cilindro, ela arranca, porque é uma interseção, certo? É como se fosse um copo, onde a seção reta desse copo é uma elipse, certo? E o copo tivesse uma tampa em formato esférico, certo? Então é isso que eu quero, é esse sólido que a gente quer calcular. Então eu tenho que ter um conhecimento mínimo, eu posso restringir inclusive ao 2D, que eu vejo aqui o domínio aqui, ó. Certo? E eu vejo que, digamos assim, no plano Z igual a zero, a esfera passa aqui, ó. Ela vai até 4. Certo? Então, como eu disse, a tampa desse cilindro, e sempre vai ser um cilindro, não importa se a seção reta é triangular, é ovoide, não importa, certo? A tampa do cilindro é a esfera, que é esse que eu estou circulando aqui agora. Ó. Qual é a equação explícita da esfera? É Z igual a raiz quadrada de 16 menos x2 menos y2. Então, ela aqui. É ela que eu vou integrar. O domínio eu vou transformar em limites de integração. Então, vamos ver esse domínio agora. Agora, eita, deixa eu apagar isso aqui. Então, eu vou ter aqui agora. Não sei se vocês lembram, então vamos revisar isso rapidamente, porque tem nessa terceira lista tem lá um problema que depende disso aí. Então, ó, vou tentar desenhar aqui minha elipse. Alguma coisa assim. Então aqui eu tenho eita lasqueira. Aqui está o meu eixo Y, o meu eixo X. Isso aqui é 3. Desculpa, isso aqui é 4.
Isso aqui é 4 e isso aqui é 3. Certo? Esse aqui é o meu domínio. Por quê? Porque esse cilindro é menor, a seção reta dele é menor do que essa maior circunferência da esfera. Então, como é que eu percorro esse domínio aí? Eu já sei que o meu volume ele é dado por isso aqui, ó. Na verdade é V sobre 2, né? Porque tem a parte de baixo e eu estou desprezando. Quer dizer, eu estou desprezando na integração. Então é V sobre 2 que eu vou determinar. É a integral dupla de f de xy dy dx. Então esta ordem aqui é importante, ó. Eu estou integrando y primeiro. Então eu vou atravessar o domínio por retas paralelas a OY, ao eixo Y, tá? E qualquer que seja a reta vertical que eu atravesse esse domínio, eu encontro sempre as mesmas duas funções, abaixo e acima. Ó. Abaixo eu encontro essa. Certo? E acima eu encontro essa. No que essa ordem interfere, professor? Vamos ver, eu vou falar dela, tá? Interfere que às vezes é mais fácil integrar numa ordem do que noutra, tá? Mas aqui eu não compliquei não. Para nossa necessidade aqui, eu considerei sempre o y na frente, tá? Não precisa se preocupar. Mas essa curva de baixo é y igual a menos, aliás, porque a parte de baixo, menos 3 vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 16. E essa de cima é y igual a mais 3 vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 16. Então aqui, ó, eu vou colocar como varia y, porque a minha integral é assim, ó. É integral da integral. Então, como é que varia y? De menos 3 raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 16 até mais 3 vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 16. E como varia x, eu vou agora tangenciar a esquerda com a reta vertical e tangenciar a direita. Então, vai de menos 4 a 4. Alguém deixou de entender isso aí? Tranquilo, né? Beleza. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Olha lá. Menos 3 vezes a raiz, mais 3 vezes a raiz, menos 4 a 4. Eu poderia fazer V sobre 8? A gente vai resolver esse exemplo com a segunda regra de Simpson e com a quadratura gaussiana. Quando nós formos resolver pela quadratura gaussiana, eu vou dividir por 8. Por quê? Porque ele é todo simétrico, esse domínio, esse corpo, aliás, ó. Ou seja, esse pedaço aqui dele, ó, é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E como tem embaixo e em cima, então V sobre 8 poderia ter considerado só esse domínio aqui, ó. Ok? Mas vamos fazer isso depois, quando formos integrar pela quadratura. Tá? Então, professor? Sim, pois não. Eu não entendi essa parte de dividir por 8. É porque, ó, se eu fosse determinar esse cilindro aí, ele tem simetria axial. Ou seja, o eixo vertical dele é um eixo de simetria.
Então, qualquer ponto onde eu for, eu vou encontrar um simétrico do outro lado do eixo vertical. Certo? E a esfera também tem simetria axial. Certo? E também tem simetria em relação ao eixo z igual a zero. Então, você consegue ver que esse sólido que a gente está tentando determinar o volume dele, você consegue ver que acima do plano z igual a zero é igual a abaixo do plano z igual a zero? Ah, no caso vai dividir por 8 se quiser só um quarto desse pedaço aí, né? Isso. Desse... Ah, Isso. sim. Então eu botei V sobre 2. Eu pensei que era para pegar metade. Não, tranquilo, tirou a dúvida. É, isso aí. Estou determinando a metade, ou seja, o volume total é o dobro. Porque quando eu parto para a forma explícita da função, eu só tenho condições de determinar um lado. Porque explicitamente eu tenho uma equação para a calota superior e outra para a calota inferior, o que não acontece com a forma implícita. A forma implícita me permite olhar a esfera toda, que é essa equação aqui. Ó. Essa aqui é a equação implícita da esfera. Ó. Eu consigo ver a esfera toda. Mas eu quero integrar. Ah, não posso integrar usando a forma implícita. Tem que usar a forma explícita. Então não tem outro remédio. O mínimo que aliás, o máximo que eu posso fazer é determinar a metade. Certo? Agora, eu também posso determinar a oitava parte. Porque aqui eu estou determinando a metade. E aqui, como eu estou pegando a quarta parte do domínio, aí eu passo a determinar a oitava parte desse sólido. Beleza? Posso ir adiante? Esse slide inicial é para a gente entender a geometria primeiro, embora não seja necessário, porque tudo que eu preciso saber é o seguinte: vou determinar um volume por integral dupla. Qual é a função que vai dentro do sinal de integração? É a que está na tampa. A tampa do cilindro é essa função que eu vou integrar. Nesse caso, quem é a tampa? A tampa é a esfera. E qual é o domínio de integração? O domínio de integração é a base do cilindro. Não importa que cilindro seja. Podia ser um cilindro com essa base doida aqui, ó. Eu nem sei que figura é essa que eu desenhei à mão, certo? Mas o domínio seria a base do cilindro. Não tem conversa, certo? Então, para que serve esse domínio? Ele vai se converter em em limites de integração, como eu mostrei lá no quadro branco quando eu abri. Tá? Mas vamos continuar. Então, ó, com a regra de Simpson, a gente vai primeiro determinar com a segunda regra de Simpson com 4 pontos. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, observe lá que quem está variando por fora aqui, ó, é x, ó. E x varia de -4 a 4, certo? Então, se eu vou usar 4 pontos, ou seja, 3 intervalos, então eu primeiro preciso saber como x vai variar. Se x vai variar de -4 a 4 e eu tenho 3 intervalos, então o passo dessa integração é 8/3. Certo? Então os valores de x são -4. -4 mais 8/3 dá -4/3. -4/3 mais 8/3 dá 4/3 positivo. E 4/3 mais 8/3 dá 4 positivo. Ah, eu vou integrar usando esses valores agora? Não, não vou integrar usando esses valores agora. Mas eu preciso deles porque esta tabela que aqui está, ó, ela considera esses valores, ó. Mas eu só posso integrar
para descobrir o volume do sólido depois que eu fizer as integrais intermediárias. Tá? Então eu vou criar uma função que vai ser, na verdade, g, né? Que eu chamo aqui, vai até confundir vocês, eu acho, talvez. Porque eu aqui chamei de g, mas acho que vai dar para passar. E aqui chamei de f, mas tudo bem. Então eu vou ter que criar um f de menos 4, um f de menos 4 terços, um f de 4 terços e um f de mais 4. Como o f de menos 4 é zero, por que é zero? Porque repare, ó, vou voltar para... Deixa eu abrir aqui que é melhor. Fazer grande aqui para a gente tentar, para a gente entender melhor. Integral dupla da raiz quadrada de 16 menos x2 menos y2 dy dx. Aqui vai de menos 3 raiz quadrada de 1 menos x2 sobre 16, 3 vezes a raiz quadrada de 1 menos x2 sobre 16, menos 4 a 4. Então, quem vai ser o meu f de menos 4? Porque eu não dei valores a x, menos 4 terços, mais 4 terços e 4. Então, meu f de menos 4, fico ligado que x é igual a menos 4. É igual a integral 1 menos 4 ao quadrado sobre 16. Zero. 1 menos 4 ao quadrado sobre 16. Zero. Não importa o que está aqui dentro, essa integral dá zero. Por quê? Porque isso é uma propriedade da integral. Integral de A até A. Pô, é a área de uma linha. Certo? Então vai dar zero. A linha não tem área. A linha tem comprimento, mas não tem área. Certo? Então f de menos 4 é zero. Assim como o f de 4 também vai ser zero. F de 4 também vai ser zero. Porque vai dar de novo 16 sobre 16, 1, 1 menos 1, 0. Então essas duas áreas são... esses dois valores de f são nulos. Isso não resta dúvida. Alguém ficou alguma... Alguém não entendeu isso? Mas agora agora vai ficar interessante para o f de menos 4 terços, por exemplo. A f de menos 4 terços. Quanto vale? É a integral de dentro, tá? Que não esqueça que é isso aqui, ó. Então a gente está determinando uma integral só de f de x. Eu preciso dos pontos, tá certo? Então f de menos 4 terços é menos 3 vezes a raiz quadrada de 1 menos 16 sobre 9 vezes 16. Então é 1 menos... aliás, 1 menos 1 nono. Dá 8 nonos. Certo? O 3 sai. O 9 vira 3, certo? E aqui fica 2 raiz de 2. Em cima a mesma coisa. 3 vezes a raiz quadrada de 1 menos 16 sobre 9 vezes 16. Então isso aqui é 2 raiz de 2. Isso aqui é menos... Opa! Eita! 2 raiz de 2. E aqui dentro, raiz quadrada de 16 menos 4 terços ao quadrado. 16 sobre 9. Menos y ao quadrado. Então essa conta daqui vai dar 9 vezes 16 menos 16 sobre 9. Menos
y2. Isso aqui dá, se eu não me engano, estou tentando puxar da memória, tá? Não fiz conta de cabeça, não. Acho que é isso aqui, ó. 128 sobre 9 menos y ao quadrado. Então, a minha integral se modifica para integral de menos 2 raiz de 2. É claro que numericamente eu preciso do valor numérico disso aqui. 2 raiz de 2, 128 sobre 9 menos y2 dy. É essa integral que eu tenho que resolver para determinar f de menos 4 terços. Entenderam? Eu vou ter que fazer uma integral dessa para cada índice daquele, né, professor? Mas na verdade você vai ter que fazer essa, porque ela é simétrica, né? Eu até escolhi esse exemplo assim para facilitar, para a gente não pra poder gastar mais tempo explicando do que calculando, né? Então está escrito aqui, ó, para x igual a menos... Exatamente, eu acabei não respondendo a tua pergunta. É exatamente isso que você falou. Eu vou fazer uma integral dessa para cada passo de x. Uma integral para x igual a menos 4, uma integral para x igual a menos 4 terços, uma integral para x igual a 4 terços e outra integral para x igual a 4. Só que eu estou focando em menos 4 terços, porque como ela é toda simétrica, então f de menos 4 é igual a f de 4 e f de menos 4 terços é igual a f de 4 terços. Certo? Que isso fica claro aqui embaixo, né? Que a gente está determinando o valor da integral final utilizando as parciais. Olha aqui, ó. 19,0195 foi o que eu obtive aqui, ó. O zero foi o que eu obtive aqui. Certo? Então eu preencho aqui depois para determinar o volume do sólido. Então, para menos 4 terços, voltando, os limites internos de integração, que foram aqueles que eu mostrei lá no quadro branco, são de menos 2 raiz de 2 até 2 raiz de 2. E o integrando virou 128 sobre 9 menos y2. Ah, professor, de onde veio? Desculpa. Veio daqui mesmo, ó, desse integrando aqui, ó, 16 menos x2 menos y2. Só que aqui, no valor de x, eu substituí 4 terços. Tá claro, pessoal? Vou admitir. Tá sim, professor. Beleza. Então, 2 raiz de 2 é 2,8284. Multiplicado por 2 e dividido por 3, me dá o passo da minha integração, ó, que é 1,8856. Então eu coloco aqui no Excel menos 2,8284. Aí somo o passo e somo o passo, e é claro que eu vou chegar no valor do limite superior. Aqui eu coloco as avaliações desse... Deixa eu trocar a cor de novo aqui. As avaliações desse f de y aqui, ó. Ou seja, raiz quadrada de 128 sobre 9 menos y ao quadrado para y igual a menos 2,8284 vai dar 2,4945. Para menos 0,9428 vai dar 3,6515 e assim sucessivamente. Depois eu integro e vou obter o 19,0195. Alguma dúvida, pessoal? O procedimento também está claro, porque o principal é o procedimento. Vou entender que sim.
certo? Então, aí depois que eu calculo tudo, como eu disse, eu coloco os valores aqui, integro e vou sair aqui, ó, com... Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui foi um lixo que ficou, tá? Isso aqui é o valor da integração, isso aqui já. Tá? Esse negócio, aquele negócio ali, f de menos 4/3, foi que provavelmente eu copiei da tabela de cima. Aí ficou esse lixo aqui. Mas isso aqui era texto. Isso aqui, na verdade, é o volume do sólido. Tá? Porque como eu tenho o valor da integral pela segunda regra de Simpson é 3h sobre 8 vezes o somatório do multiplicador de Simpson vezes o valor da função, certo? Então, como é o h, no caso de x, o passo é menos 8/3, aliás, desculpa, é 8/3, então fica 3/8 vezes 8 sobre 3 dá 1. Então, por isso que essa linha de baixo, 114,1170, é igual à linha de cima. Porque 3h sobre 8, na verdade, é igual a 1.